Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Vamos analisar as declarações de Christine Lagarde, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, este fim de semana, muito duras, mal recebidas na Grécia pelos vários partidos, mas também a viagem que o Presidente da República está a fazer a alguns países da Ásia e, claro está, não podemos esquecer aquilo que é ainda o ambiente e o contexto europeu, nomeadamente aquilo que se vive em Espanha. Convidados desta edição, Tomás Vasques, também Nuno Gaioso Ribeiro, agradeço aos dois a vossa presença. Tomás, olhamos primeiro para a Grécia e para estas declarações de Christine Lagarde, uma coisa está associada à outra. Christine Lagarde foi muito dura ao afirmar que os gregos deveriam pagar os seus impostos e que neste momento não é prioridade do FMI olhar para a Grécia. Há outros países, nomeadamente em África, que precisam de mais ajuda do FMI do que propriamente a Grécia. Depois teve que vir corrigir um pouco a rota daquilo que tinha dito. Veio corrigir até numa página do Facebook, na sua própria página do Facebook. O que torna, de facto, essa rede social numa grande vantagem para jornalistas por estes dias. Exatamente. Veio corrigir, suavizar as desastrosas declarações que tinha prestado ao jornal inglês, ao Guardian. As afirmações de Lagarde são, em primeiro lugar, numa altura em que a Grécia está em campanha eleitoral. Isto provoca, inevitavelmente, ondas internas. E, aliás, provocou. O líder dos socialistas veio condenar as declarações, bem como todos, de modo geral, todos os partidos políticos envolvidos na campanha eleitoral na Grécia. Agora, a senhora dizer que está mais preocupada com as crianças em África, no Níger, por exemplo, do que com as crianças gregas, isto antes da questão dos impostos. Não fica bem a uma burocrata bem remunerada que dirige o FMI, porque não é a Madre Teresa de Calcutá, não anda a praticar voluntariado. Pessoas com esta natureza, sim, é-lhes permitido dizer que avaliar a situação, comparar estas situações. Agora, aquela senhora aquela senhora não é a senhora em si, é quem representando o FMI, muitas vezes. Função propriamente. É a função mais que a pessoa, não está em causa a pessoa, está a função e, de certo modo, o modo de pensar em nome da instituição. É escandaloso, é ofensivo do povo grego, porque esta questão de exigir, propor como solução para a situação grega, que os gregos pagam os impostos, independentemente de maior grau ou menor grau de fuga aos impostos. Esta relação de maior ou menor grau de fuga aos impostos tem sempre a ver com uma relação entre os cidadãos e o Estado. O grau de confiança que os cidadãos depositam no Estado e que o Estado respeita os cidadãos. Os países em que a fuga aos impostos é muito superior do que outros, deve-se exatamente nessa quebra de confiança. Os cidadãos acham que estão a ser violentados, há uma violência na carga fiscal e há um mau uso dos dinheiros cobrados, não há uma contrapartida efetiva na relação do Estado com os cidadãos na questão da cobrança dos impostos e aí tende uma maior fuga. E depois também pela máquina organizativa do Estado. Portanto, o cidadão, no fundo, é o menor culpado quando há um sistema de grande fuga aos impostos. O cidadão é o menor culpado. Os seus representantes, os políticos que foram eleitos, não criaram as condições organizacionais e culturais que lhes permita ter um fisco, ter uma cobrança de impostos organizada por um lado e justa por outro. Daí, agora, atacar o povo grego enquanto povo por essa circunstância é muito mau. Nuno, que comentário merecem estas declarações? Eu estava a ouvir o Tomás e estava a ver na perspectiva como o Tomás apresenta a coisa, e, digamos, isto é irreversível, porque se o pagamento e a evasão fiscal dependem da confiança que os cidadãos tiverem no Estado, transforma-se aqui num processo absolutamente mas é o que acontece. irreversível. Não, é o que acontece, mas deixe-me pegar nisto por dois lados. Um lado que tem que ver com a identificação de uma causa e com algo, digamos, quase de bom senso, que é, de facto, há países, entre os quais se conta Portugal, que têm taxas teóricas de evasão fiscal relativamente grandes e onde a situação das finanças públicas e, por outro lado, da redistribuição social da carga fiscal seria muito diferente se toda a gente cumprisse com as suas obrigações e não houvesse técnicas especiais de evasão fiscal. Temos, por exemplo, um caso paradigmático em Portugal, que é de haver uma percentagem muito reduzida, menor do que 1/3 das empresas a pagar IRC, e a maior parte delas a declarar prejuízos sucessivos anos.
E isto, quando as empresas têm como objeto ter lucro. E, portanto, isto é alguma coisa que não bate certo. E, provavelmente, se todos pagassem e cumprissem aquilo que devem, a carga fiscal distribuída por todos era muito menor. Há países, por exemplo, com presunções tributárias sobre vendas, e, portanto, a tributação é feita sobre as vendas e não sobre o lucro, e a carga fiscal acaba por ser mais bem distribuída porque a evasão se torna mais difícil. E, portanto, a senhora Lagarde disse algo que foi: os gregos têm que pagar os seus impostos e as famílias têm que se preparar para pagar os seus impostos. E isto, neste contexto, pareceria assim uma coisa normal, de bom senso e obviamente, o clima que existe hoje, quer na Grécia, quer nos países com maiores dificuldades, mas em particularmente na Grécia, uma intervenção de alguém que representa e que é diretora-geral do FMI, num contexto eleitoral, torna isto explosivo e, portanto, é obviamente que as declarações são intoleráveis da forma como foram apresentadas. Depois, com aquele argumentário do que o que o preocupa em termos de drama social é, de facto, a África e não a Grécia. E, portanto, a forma, o contexto, o momento, se calhar foi tudo mal feito e esse tudo mal feito teve repercussões graves nos gregos, que têm um efeito perverso nesta altura, que é transformar uma espécie de nós contra o mundo e nós contra o FMI e nós contra a União Europeia, que é de todo indesejável. Aliás, a porta-voz do governo francês também veio condenar as declarações. Sim, e mais membros, agora até os candidatos presidenciais franceses. Falam, aliás, de uma declaração simplista e estereotipada. Tomás, ao longo desta última semana, sobretudo, houve aqui uma reviravolta em termos de posição naquilo que são os barómetros de opinião, de todos os barómetros e todas as sondagens que foram publicadas nos últimos dias. A Nova Democracia aparece em primeiro lugar, em todas, com um patamar entre os 23,3 e os 25,8, empurra o Syriza para o segundo lugar, aliás, aparecia com uma intenção de voto em torno dos 30%, cai agora substancialmente, o PASOK em terceiro lugar. Dado importante ainda, os gregos, 82,4% dos gregos continuam a querer ficar dentro do euro, dentro da União Europeia. Há aqui um volte-face que poderá facilitar a criação de um governo se a Nova Democracia ganhar e ainda assim conseguir ter, juntamente com o PASOK, votos suficientes. Estas últimas sondagens estão mais de acordo com o que me parece a mim, pessoalmente, o resultado nos inquéritos de opinião dos gregos, quando aparece sempre acima dos 80% a vontade de permanecerem no euro. O Syriza levanta uma questão de alguma instabilidade em relação a essa questão, da permanência no euro. Nomeadamente, calculo junto de uma classe média que é muito afetada por estes dias na Grécia. Exato, é muito afetada nestes dias na Grécia, mas enquanto que a classe média grega, pelo que conheço, é muito afetada diretamente, mas não tem o endividamento estrutural que a classe média portuguesa tem. E fica mais disponível, como não está tão amarrado a esse endividamento, porque não tem. Nós aqui em Portugal é quase uma exceção em toda a Europa, há mais proprietários de casa com a casa própria do que arrendamento, liberta-os mais para soluções mais radicais, porque aquele sofrer a crise diretamente sem uma grande projeção no futuro, que são os endividamentos e a casa e todas as prestações aos bancos, etc. Agora só uma nota para confirmar aquilo que o Tomás está a dizer. Nos últimos relatórios de execução orçamental há uma queda generalizada da receita fiscal, com exceção do IRS. E, portanto, também em Portugal é sintomático da carga e da pressão que está a ser feita sobre a classe média para promover este processo de ajustamento financeiro. Exatamente. E o resultado é que... E depois há aqui outro pormenor, é que o sistema eleitoral grego atribui 50 deputados ao partido mais votado. Há um perigo, que é o de ficar tudo igual como nas eleições anteriores, e esse é um perigo muito grande. Porque com os dados existentes pode acontecer, as últimas sondagens tornarem-se realidade nas eleições, pode muito bem acontecer a impossibilidade de formar um governo, desde que a Nova Democracia, o PASOK, não formem um governo, nenhum dos outros pode formar e acontecer a mesma coisa. Isso é desastroso para a Grécia, e convocar de novo outras eleições. De modo que eu penso que, tendencialmente, nos próximos, até à data das eleições, é provável que o PASOK e a Nova Democracia subam ligeiramente, porque os gregos sentem necessidade de resolver a situação dentro do euro.
Mas só frisando, nós neste momento temos aqui uma frase que dá conta do Siriza tem 30% das eleições de voto, é uma gralha que obviamente pedimos desculpa, como há pouco dizia, Nova Democracia apresenta então um valor entre os 23,3 e os 25,8 e coloca-se assim em primeiro lugar, não o Siriza, como estava na frase, com 30%, um valor que há pouco já tinha referido. Nuno, uma nota sobre esta questão. Eu concordo globalmente com aquilo que diz o Tomás em termos de tendência, ou seja, seria, é algo que pode acontecer, mas seria absolutamente extraordinário que os gregos, querendo ficar na União Europeia, tivessem depois, oferecessem uma expressão eleitoral aos partidos e aos governos que podem conduzir essa saída. Não é impossível, é óbvio que é possível, mas acharia isso relativamente estranho de acontecer. Por outro lado, deixe-me também dar uma última nota, que é, hoje em dia, a flutuação nestas situações de variações partidárias, de novidades todos os dias, a flutuação e a probabilidade de acontecer algo, até às eleições, que inverte um pouco algumas posições ou que atribui um peso relativo a um partido, é muito grande. E estamos há muito tempo ainda. Estamos há muito tempo e, portanto, eu acho que aqui mais vale esperar e, se calhar, comentarmos na segunda-feira seguinte ao pós-eleitoral o que é que essas eleições vão causar. Hoje em dia não consigo antecipar nada, a não ser que há uma vontade de fundo, essa sim que tem sido manifestada do povo grego, não abandonar a União Europeia, e se isso for consistente com as votações, poderemos vir a ter uma solução governativa que permita atingir. Estamos a 3 semanas, ainda falta muito tempo, de facto. Manter-se no euro, mas alterando os memorandos com a Troika. Já falámos disso. Representava, de certo modo, essa saída. Aqui coloco uma questão para a vossa análise. O facto de, por exemplo, em França terem surgido imediatamente reações, no sentido de alguma defesa por parte da Grécia, poderá também condicionar os gregos a tentarem encontrar uma solução dentro do euro, dentro dos partidos entre a Nova Democracia e o PASOK, para continuarem dentro do euro? No sentido de poderem encontrar aqui alguma solidariedade, nomeadamente junto à França. Sim, eu acho que as eleições francesas tiveram um papel favorável a que não se extremasse a situação de relacionamento institucional com o povo grego e, portanto, de facto, aí François Hollande veio dar uma esperança ao povo grego, ou uma esperança aos países mais periféricos e que estão com aquelas dificuldades, de que a agenda europeia possa ser alterada e não desistindo do ajustamento pelo lado da consolidação orçamental, mas que permita fazê-lo isso provavelmente num prazo mais dilatado, em condições menos duras, que venham de encontro a esse desejo do povo grego. E, portanto, eu estou globalmente de acordo. Isso é aplicável não só à Grécia. Não há muito tempo. O FMI, até pela boca da sua diretora-geral, tinha dito que a Grécia precisava de mais tempo e de mais dinheiro, o que ia no sentido do que hoje o Hollande diz e da reestruturação da dívida e da dilatação dos prazos. Com a vitória do Hollande, o FMI alterou a sua posição, isso é que é relevante. O FMI endureceu a sua posição em relação à Grécia, enquanto que naquele momento em que Sarkozy e Merkel pareciam um só e ditavam uma única linha a toda a Europa, o FMI parecia, pelo lado benevolente, fazia um contraponto à dupla. Contraponto que faz neste momento, mas ao contrário. Exatamente. Agora está a fazer o contraponto à Holanda e a alguns tendências sociais-democratas dentro da Europa para dilatação de prazos, crescimento, etc. Estabilizadores automáticos não existem só na economia, existem aliás, na política. A senhora Lagarde já tinha, há 3 ou 4 dias antes, dito vamos preparar a saída ordenada da Grécia do euro. Portanto, há aqui um endurecimento. Isto tem a ver também com uma outra coisa que foi noticiado no online no sábado, 2 documentos mais ou menos secretos, confidenciais, produzidos pelo Ministério da Economia da Alemanha, em que sugere que os países do Sul, sobretudo cita a Grécia e Portugal, mas provavelmente a Espanha irá na água do banho, um regime especial, uma zona especial, em que se suprimiam quase todas as normas do Código de Trabalho protetoras do trabalho, aumentar o preço a idade de reforma e baixar os impostos à empresa, criar zonas especiais como única maneira. Aliás, cita o modelo chinês,
que a China tem esse modelo. Ora, estas propostas, esta visão da Alemanha sobre a Europa, a visão este chegar do FMI, deixar de fazer contraponto à dupla que dirigia anteriormente Sarkozy e Merkel, para se colocar ao lado da Alemanha, é uma tendência que está a marcar aqui o confronto, a agenda e o confronto. Sem deixar de dizer uma coisa que eu acredito, aliás, naqueles relatórios que eu pelo menos recebo assim regularmente dos bancos de investimento, é óbvio que anda em sordina a ser preparada uma solução e andam a estimar-se as consequências e a preparar-se planos. Bem mais do que em sordina, não? Sim, claro, em sordina no sentido, anda a ser preparado institucionalmente e privadamente uma solução para uma saída da Grécia do euro, não é? Isso... Nuno, avancemos para o segundo ponto da agenda, o tempo vai escasseando. O Presidente da República está a fazer uma viagem a um conjunto de países asiáticos, colocou a questão da ANA e também da TAP em cima da mesa, alertando aquilo que pode ser o interesse de algumas empresas asiáticas. Há, de facto, aqui uma lógica de alguma diplomacia económica que também está a ser seguida pelo Presidente da República, tentando atrair investidores para o país. Sim, e nós devemos saudar isso. Isto é feito historicamente. Em Portugal nós sempre fizemos isto mal e, portanto, é bom assistir a um fenómeno. Nós falamos pouco Zé Sócrates, mas agora devemos falar dele, porque foi ele, provavelmente, a primeira pessoa a inserir de uma forma estrutural no governo português a diplomacia económica. Isto passou para as embaixadas, passou para a ICEP, que é a agência que deve promover isso e que hoje está sob a tutela justamente de Paulo Portas, passou para o primeiro-ministro, que muitas vezes, eu até acho que no caso de Zé Sócrates, algumas vezes até extremada, se assumiu como um vendedor das empresas, vendedor de produtos, representante institucional de grupos empresariais portugueses, e agora é bom ver o Presidente da República fazer também em Singapura esta promoção das nossas empresas. Enfim, numa situação... Já em Timor tinha falado da dívida portuguesa também. Exatamente. Esta situação, enfim, mais ligada ao processo de privatizações e ao interesse que pode haver de alguns investidores asiáticos, nomeadamente no processo de privatização da TAP e da REN, que se pensa que pode vir a ocorrer este ano. Mas eu acho que isto é saudável. É saudável. Curiosamente, nos países asiáticos, eu acho que isto é bem compreendido, porque sempre houve uma ligação muito grande entre aquilo que é o Estado e aquilo que são as empresas, e muitas vezes a maior parte dos grupos económicos estão capturados pelo processo político, ou pertencem às famílias, muitas vezes monarcas regionais, e, portanto, ver o Presidente da República fazer isto, acho saudável. Enfim, não, peço desculpa, Rui, estava a falar das empresas do setor aéreo, portanto da ANA e da TAP, não da REN, disse a REN sem querer, sendo que a REN e justamente a EDP tiveram também investidores asiáticos neste processo, e portanto acho isto saudável, embora, também devemos dizer, estranhamente, houve algumas empresas asiáticas, mais até do Médio Oriente, a não confirmar um interesse putativo neste processo. Teria sido avançado. Tomás, como é que vê este processo? Estou no essencial de acordo com o Nuno, e é exatamente falar no caso de José Sócrates, que foi o primeiro-ministro que mais incentivou, aliás, com algumas críticas de alguns setores que hoje veem com bons olhos esta diplomacia económica por parte dos titulares dos órgãos, sobretudo dos dois principais órgãos, do Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Acho que é bom para Portugal os seus representantes máximos poderem, nas suas viagens ao estrangeiro, procurar soluções para os nossos problemas económicos e financeiros. Nuno, relativamente a esta questão da TAP e da ANA, a privatização não é, obviamente, independentemente de quem ficar a comandar as empresas, estas duas empresas, de uma forma mais ou menos concertada ou não é indiferente, sobretudo para uma indústria que é muito importante para Portugal, tem a ver com o turismo. Parece-lhe que o facto de poder ficar junto de uma empresa mais próxima, como, por exemplo, o eixo Iberia, British Airways, ou ficar com, digamos, um acionista mais longínquo, poderá determinar ou não aquilo que é o interesse desta empresa no futuro, do ponto de vista estratégico? Eu diria até ao contrário, Rui. Ao contrário, no sentido, eu se fosse o acionista da empresa, e sou como todos nós, não é? sendo elas públicas, mas se fosse o decisor do processo, faria essa escolha primeiro.
E eu tenho sérias dúvidas, por exemplo, vou-lhe dizer do ponto de vista estratégico, que uma solução Iberia-British seja a melhor. As companhias aéreas e as companhias de bandeira vivem hoje muito centradas em hubs e na sua capacidade de ter algumas rotas que são as rotas mais geradoras de resultados, e nós, nesse caso, temos as rotas brasileiras e algumas rotas africanas. Se a ANA e a TAP juntas, ou pelo menos articuladas, ficassem sobre propriedade da Ibéria, provavelmente, isso acontece muito em Espanha, na relação Madrid-Barcelona, provavelmente o hub internacional passará a ser Madrid e Barajas, por natureza, desvalorizando a função que tem Lisboa nesse eixo atlântico. E provavelmente isso não aconteceria, ou até poderia ser reforçado, se isso acontecesse com uma companhia do Médio Oriente ou até com a companhia brasileira-chilena. E, portanto, eu acho que do ponto de vista estratégico, essa definição e a vontade com que o Governo manifestasse estrategicamente colocar a empresa devia ser determinada por esse objetivo principal. Eu não tenho nenhum complexo com os espanhóis, atenção, e, portanto, até acho que eles assumiram o processo de integração ibérica de uma forma desprendida e eficiente, e nós não. Não tenho nada contra esse processo, apenas dizer que isso seria uma desvalorização da posição geoestratégica do aeroporto de Lisboa, como foi e como é efetivamente uma desvalorização grande do aeroporto de Barcelona face à centralidade de Madrid neste eixo. Por exemplo, porque os espanhóis conseguem ter no seu hub toda a América Latina, enquanto a TAP só tem, de facto, o Brasil. E o mesmo para a África. E, portanto, eu acho que essa opção estratégica devia ser tomada primeiro, antes até do que outros fatores que, se calhar, vão ser hoje os sobredeterminantes, como seja o preço. Não é? E continuar uma companhia de bandeira ou não também é relevante. Claro, se acontecesse uma companhia do Médio Oriente ou do Brasil, no Brasil, claramente, isto seria a porta de entrada para a Europa e para algumas ligações africanas, se bem que o Brasil já voa muitas vezes diretamente para a África, e no caso de uma companhia do Médio Oriente ou uma companhia mesmo oriental, isso também seria interessante do ponto de vista da manutenção da centralidade de Lisboa nesse mapa da aviação. E, portanto, essa é a minha posição. Agora, efetivamente, quem vai decidir isto é o Governo, quem vai definir as regras é o Governo, e acredito que neste contexto o fator preço venha a ser um fator determinante e, infelizmente determinante. Tomás, relativamente a esta questão. Estou no essencial de acordo com o Nuno. Acrescentar-lhe, aliás, o próprio Ministro da Economia disse em Singapura ontem que a preferência era para que se mantivesse como companhia de bandeira. Isso porque é um facto relevante também nas soluções e de manter Lisboa como eixo. E estou no essencial de acordo com o Nuno, com o que ele disse, sublinhando a ponta final de que a opção do Governo vai ser, como já foi no anterior, em relação à venda, sobretudo em relação à venda aos chineses da EDP, da parte que como tinha o Estado, o dinheiro, a questão do dinheiro, mais do que a estratégia e o futuro, o que isso preocupa. Sendo que ainda há outra coisa aqui em jogo, pelo menos importante para os portugueses e para muitas empresas portuguesas, que é o novo aeroporto. Enfim, lamento voltar a falar disto, mas obviamente a forma como vai ser acoplado o processo da TAP ou da ANA tem que ver com o desenvolvimento dessa centralidade de Lisboa, implicar ou não um novo aeroporto e a necessidade de construção desse novo aeroporto, que será algo que, enfim, será repensado no contexto deste processo de privatização, mas é importante, porque é importante para as empresas do setor turístico, é importante para todas as empresas que vivem dos fluxos e da capacidade com mais vantagens do ponto de vista da acessibilidade, mas com mais limitações do ponto de vista do crescimento que tem a Portela. Do ponto de vista turístico e do ponto de vista dos voos no quadro na Europa, dentro da Europa, o aeroporto da Portela, é uma vantagem. Estar ali, é uma grande vantagem, não é só uma vantagem, é uma grande vantagem, porque a deslocalização do aeroporto... Não vou discutir o aeroporto, nós estamos já levanta, não é, do ponto de vista do turismo, levanta o tempo de voo entre Paris ou entre Londres e Lisboa, depois é inferior ao do aeroporto para o centro da cidade. Parece-lhe que seria importante pensar numa solução Portela mais um, Tomás? A solução é essa. Parece-me, para mim. Quer dizer, se atendemos ao nosso perfil, depende agora de quem seja o comprador. Porque ou esse comprador nos reduz essa capacidade de plataforma internacional, por exemplo, a Ibéria, e aí não é preciso provavelmente mais um. Provavelmente aí a Portela vai ser autossuficiente, porque nós vamos viver dos short breaks, dos voos de curta distância, e o hub centraliza em Madrid, ou pelo contrário, isso é importante, e o mais um
pode vir a ser uma discussão, ou mesmo um novo aeroporto, quer dizer, admito que isso possa ser repensado. Só para se perceber bem em casa o que é que o Tomás diz, Lisboa é muitíssimo atrativa hoje, do ponto de vista de grupos ou de empresas que vêm passar 2 dias, um dia a Lisboa, porque do aeroporto de Londres a Lisboa são 2h30 ao centro de Lisboa, ou seja, a integração do aeroporto dentro da cidade e a distância de tempo. O tempo mede-se hoje de hotel a hotel, ou de casa a um hotel e de porta a porta, e portanto, essa forma como o aeroporto de Lisboa está integrado na cidade e faz com que seja muito flexível chegar ao centro da cidade a um evento qualquer, particularmente quando isso vale muito tempo, num fim de semana, numa viagem de 1 dia, 2 dias, 3 dias, isso ainda é uma vantagem competitiva muito grande. Por exemplo, para usar o exemplo, estávamos a falar da Grécia, que Atenas perdeu quando construiu o aeroporto para os Jogos Olímpicos a mais de 60 km da cidade. E a estada média aqui em Lisboa é 3, 4 dias. Sim, é pequeno. E isso, de facto, é um mercado muito importante, nomeadamente dentro do nicho de negócios dentro do turismo. Nuno Gueus Ribeiro, Tomás Vascos, é sempre um prazer contar com o vosso comentário. Fica por aqui o Conselho Consultivo. Aproveite este dia.